Saudações, estudante! Tudo bem com você? Pois então, nós estamos agora na etapa 3 do processo investigativo sobre o seguinte problema da matemática. O que podemos dizer desta soma? Qual o resultado dela? Após vermos as respostas dadas na etapa 1, os próprios estudantes verificaram que não houve um consenso. Alguns acharam que a soma dá 0, outros que dá 1. Teve até gente afirmando que a soma dava meio, e ainda tiveram as pessoas que disseram que a soma não tem resultado. Mas como assim? Já que estamos lidando com uma operação matemática, se fosse possível atribuir um resultado para essa soma, ele deveria ser único. Já pensou? A gente estar trabalhando com uma operação matemática que quando você faz as contas, o resultado dá 5. Mas quando o seu colega faz as mesmas contas, encontra 43. Como é que dá para usar essa operação? Como é que dá para confiar nela? Aí não dá, não é verdade? Se a soma tem uma quantidade finita de termos, já aprendemos desde os tempos antigos como proceder para achar um resultado. Afinal, 1 mais 1 é igual a 2, 43 mais 5 é igual a 48 e por aí vai, certo? Se tivermos uma quantidade finita de parcelas, conseguiremos facilmente calcular um resultado bem definido. E olha, na maneira que a gente está escrevendo, a expressão pode ir até n mais 1, n mais 2, não importa. O que importa é que temos uma quantidade finita de termos nessa soma e assim conseguiremos certamente chegar a um número real que será o resultado bem definido para ela. Mas o que acontece se a quantidade de termos da soma for infinita? Na nossa notação, isso está representado de pelo menos duas maneiras. Podemos usar as reticências ao final da expressão da soma, ou usar o símbolo do somatório, como esse que está aí embaixo, indicando que a contagem das parcelas vai desde a primeira posição até o infinito. Veja que podíamos começar da posição 0, 1, 2 ou de outra posição qualquer. Não importa. O importante é que temos uma quantidade infinita de termos. E olha, só para simplificar, sempre que estivermos nos referindo a uma soma com uma quantidade infinita de parcelas, usaremos o nome série para representar ela, ok? E esse AN aí é chamado de termo geral da série. Basicamente, ele nos diz como as parcelas da soma vão se comportar à medida em que a posição n vai avançando. Então, isso que está escrito aí na terceira e na quarta linha da sua tela é uma série. A essa altura, já podemos perceber o seguinte: a gente não vai poder usar o mesmo procedimento que temos para somas de uma quantidade finita de parcelas para somar também uma quantidade infinita de parcelas, ou uma série. Só pelo exemplo dado desde a etapa 1, vocês já viram quanta confusão deu, não é verdade? Precisamos então saber dizer o que significa obter o resultado de uma soma com infinitos termos. Como proceder nesse caso? Já relembramos na etapa 2 que, em um caso bem específico, se os termos da soma constituírem uma progressão geométrica, é possível usar uma fórmula bem simples para determinar o resultado da soma, como você pode ver aí na sua tela. Esse resultado irá existir desde que a razão da progressão geométrica envolvida esteja no intervalo aberto de -1 a 1. Se a razão for maior ou igual a 1, por exemplo, o resultado da soma será mais infinito. Nesse caso, dizemos que a série em questão é divergente. E se a razão for menor ou igual a -1, a soma não estará definida, visto que, à medida em que somamos os termos seguintes, seu valor ficará sempre oscilando entre dois patamares que nunca vão se aproximar e, portanto, a série não possuirá um resultado definido, sendo também considerada divergente. Mas como proceder se os termos da série estudada tiverem um comportamento mais geral e não constituírem uma progressão geométrica? Para que vocês entendam melhor o que estamos falando, olhemos para o seguinte exemplo.
Como encontramos o somatório de parcelas que evoluem com o termo geral sendo 1 sobre 2 elevado a n, isto é, parcelas que evoluem exponencialmente, do jeito que você está vendo aí na sua tela. Ou seja, estamos somando 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo e por aí vai. Ou, de forma equivalente, 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8 e assim sucessivamente. Ora, a resposta aqui é fácil, pois estamos vendo que esses termos progridem conforme uma progressão geométrica de razão igual a 1 sobre 2. Logo, a soma é facilmente encontrada pela fórmula que vocês já conhecem, sendo igual a 1. Já nesse outro exemplo, temos o somatório de parcelas que evoluem de acordo com a expressão do termo geral 1 sobre n, ou seja, estamos somando 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4 e assim sucessivamente. Esses termos não formam uma progressão geométrica. E agora, o que podemos dizer desta soma? Ela possui um resultado? A gente até poderia começar a somar alguns desses termos, mas nunca iríamos chegar no final. Repare. Se somamos o primeiro termo, que é 1, com o segundo termo, que é 1 sobre 2, obteremos 1,5. Adicionando agora o terceiro termo, que é 1/3, conseguimos aproximadamente 1,83. Somando agora com o quarto termo, que é 1 sobre 4, temos aproximadamente 2,08. Mas são muitos termos, infinitos. Logo, desse jeito aí, a gente nunca vai conseguir chegar nem perto de um resultado. E aí a gente fica pensando, será que a soma vai chegar a 10? Será que vai passar de 3? Será que vai chegar a algum resultado realmente definido? Ou, por serem infinitas parcelas, a soma vai sempre estar mudando e nunca vai convergir para um resultado fixo? Depois diga aí o que você acha nos comentários. Se você já estudou esse assunto alguma vez, provavelmente já sabe a resposta. Mas, se ainda não sabe, você provavelmente vai se surpreender com o resultado dessa soma que acabamos de apresentar. Historicamente, é possível verificar que, depois de se depararem com problemas do mesmo tipo dos que estamos trabalhando aqui, os matemáticos da época precisaram criar um significado para dizer, afinal de contas, o que é somar uma quantidade infinita de parcelas. Desta forma, se estivermos usando o método deles e descobrirmos que o resultado de uma soma infinita de parcelas é um número real L, diremos então que a soma, ou série em questão, é uma série convergente. Isto é, a soma converge para o número L. Se por outro lado concluirmos que o resultado da soma é infinito, ou então que ele não é definido, como é o caso da série que estivemos a estudar desde a etapa 1, lembra? A série cujo termo geral é -1 elevado a n. Nesse caso, então, diremos que a série em questão é divergente. Por exemplo, a série cujo termo geral é 1 sobre 2 elevado a n é convergente, pois a sua soma, como já vimos anteriormente, resulta no número real L igual a 1. Já a série cujo termo geral é 1 sobre n, por incrível que possa parecer para algumas pessoas, é uma série divergente. Seu resultado dá infinito, quando aplicamos o método criado pelos matemáticos daquela época para somas de séries. Já para a série de termo geral -1 elevado a n, ela não possui um resultado definido, pois sua soma fica sempre alternando entre alguns valores, e portanto ela também é dita ser divergente. Entenderam aí? Pois então, vamos agora descrever essa definição de séries convergentes que alguns matemáticos lá do século XVII e do século XVIII trouxeram para nós. E vamos fazer isso por meio do próximo exemplo. Vamos agora calcular a soma da série que tem o termo geral dado por 1 sobre n vezes n mais 1.
e cuja quantidade de parcelas é infinita, como você já deve ter percebido. Depois de organizar as parcelas corretamente, é possível perceber que estamos somando 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 20 e assim por diante. Como já dissemos, não podemos usar nesse caso a forma usual que temos para somas com uma quantidade finita de parcelas. Afinal de contas, sempre terá mais uma parcela para somar e nunca iríamos chegar ao final. Vamos então aplicar a ideia que os matemáticos antigos deixaram para a gente. Ao invés de tentar somar todas as parcelas, vamos somar apenas uma parte delas. E vamos adicionando cada vez mais parcelas para observar como fica o comportamento da soma. Veja abaixo. Chamemos de S1 a primeira parcela dessa soma, ou seja, S1 é igual a 1 sobre 2. Vamos chamar de S2 a soma das duas primeiras parcelas da série, ou seja, S2 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 6, o que resulta em 2 sobre 3. Continuando, S3 será a soma das três primeiras parcelas da série, ou seja, será igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 12, o que resulta em 3 quartos. E assim por diante. Dessa forma, podemos tentar entender como evolui o comportamento da soma das n primeiras parcelas, Sn. Vamos chamar Sn de soma parcial até a parcela n, ou simplesmente de soma parcial. Olhando para essas parcelas, você aí é capaz de descobrir uma expressão que descreve o comportamento da soma parcial Sn para cada n? Eu vou dar alguns segundos para você responder. Se necessário, dê uma pausa no vídeo para pensar com calma. E aí, descobriu? Pois então, se você analisar direitinho, verá que não é difícil perceber que Sn possui a seguinte fórmula. Sn é igual a n sobre n mais 1 para todo n. Agora, o que temos de fazer é descobrir a evolução desse comportamento para valores de n cada vez maiores. Ou seja, precisamos descobrir o que acontece com Sn numa situação limite, quando n tende ao infinito. Em matemática, usamos uma notação para isso, como você pode ver aí na sua tela. Essa expressão pode ser lida da seguinte forma. Isso aí é o limite de Sn quando n tende ao infinito. Ou então, é o limite de n sobre n mais 1, quando n tende ao infinito. Essa notação aí significa que estamos buscando calcular o comportamento de Sn quando n tende ao infinito. Em palavras mais simples, estamos nos perguntando: à medida em que n fica muito grande, onde é que a soma parcial Sn irá parar? Em outras palavras, estaríamos nos perguntando também, à medida em que n fica muito grande, onde o comportamento da série 1 sobre n vezes n mais 1 irá parar. Vamos ver agora o que acontece quando analisamos a fração. Para n igual a 1, temos que a soma até esse patamar vale 1 sobre 2, ou 0,5. Para n igual a 2, a soma até esse patamar vale 2/3, que é aproximadamente 0,6. Para n igual a 3, a soma até esse patamar vale 3/4, que é 0,25. Já para n igual a 4, a soma até esse patamar vale 4/5, que é 0,8. E assim por diante. Mas como é que a gente vai fazer para descobrir para onde essas somas todas estão convergindo? Será que isso vai crescer sem parar? Ou vai se estabilizar em torno de algum valor? Em outras palavras, precisamos saber onde Sn irá parar
quando n ficar muito grande, isto é, quando n tender ao infinito. Os estudantes que já cursaram a matéria de cálculo diferencial certamente vão conseguir responder a essa pergunta muito facilmente, pois eles já aprenderam como se calculam os limites. Mas, para quem ainda não cursou cálculo, podemos usar a tecnologia para ajudar. É isso mesmo. Mas olha, isso é só enquanto você não aprende a calcular limites por si só, hein? Mas vamos lá. Para isso, vamos usar o software chamado GeoGebra. Esse é um software muito útil para quem estuda matemática. Você pode acessá-lo através do navegador de internet no site www.geogebra.org. O GeoGebra também está disponível em formato de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Basta você ir no Google Play ou na sua Apple Store e baixar o aplicativo Calculadora CAS GeoGebra. Os links estão aí abaixo na descrição. Algumas das vantagens desse software são: ele é gratuito, fácil de usar e você também pode lidar com várias estruturas matemáticas através dele, seja estruturas geométricas, analíticas, algébricas e por aí vai. Claro que o poder que ele tem de resolver os problemas vai estar associado ao poder computacional do seu dispositivo, seja ele um notebook, um celular ou um tablet. Eu irei mostrar agora o procedimento para calcular o limite no site usando o navegador. Mas se você preferir usar o aplicativo, o procedimento é muito semelhante. Vejamos como é muito simples calcular o limite no GeoGebra. Ao entrar no site, você deverá clicar nesse ícone para ter acesso à calculadora gráfica do GeoGebra. Esse ambiente aqui é o lugar onde você irá digitar a função que estamos precisando que o GeoGebra analise para calcular o limite. Primeiro, temos que identificar a função que iremos usar no cálculo desse limite. Nesse caso, usaremos a função x sobre x mais 1, pois ela tem a expressão da soma parcial Sn. Agora, é só digitar no GeoGebra a seguinte expressão: limite, abre parênteses, x dividido por x mais 1, vírgula, infinito. Para incluir o infinito, é só ir nesta aba aqui, onde encontramos o símbolo do infinito, e clicar nele. Ao escrevermos esta expressão, o GeoGebra entende que estamos procurando pelo limite daquela função quando a variável tende ao infinito. E pronto, agora é só dar Enter. Prontamente, o GeoGebra nos dá o resultado. O limite é 1. Gente, não tem erro. É isso mesmo. É só digitar esse código aqui que o GeoGebra calcula o limite para você. Isso significa que à medida em que aumentamos o valor de n, as somas parciais Sn vão se aproximando de 1. No limite, quando n tender ao infinito, estaremos então considerando todas as infinitas parcelas dessa soma. E assim, o resultado da soma desta série é exatamente o valor do limite calculado, que é 1. Repetindo, dizer que uma série converge para um número real L significa dizer que quando consideramos as somas parciais desta série, podemos verificar que o comportamento limite dessas somas parciais é exatamente L. E como faz para achar esse limite? Usando justamente o procedimento que acabamos de fazer anteriormente. Perceberam aí? Ao invés de ficarmos somando parcelas e mais parcelas que não têm fim, com essa explicação que temos aqui, basta que consigamos encontrar
o comportamento limite das somas parciais, como fizemos nesse vídeo. Como o limite do exemplo que acabamos de fazer existe e é um número real, concluímos que a série é convergente. A soma dela converge para esse valor do limite. Se numa outra situação o limite for infinito, ou se ele não existir, isto é, ele ficar oscilando entre alguns valores, nesse caso, a série será então divergente. Vamos revisar? Vimos anteriormente que o cálculo de uma soma pode não ser tão simples quanto parece. Se essa soma tiver uma quantidade finita de parcelas, então efetuamos a operação como já aprendemos desde os tempos do ensino fundamental. Mas se estivermos a somar uma quantidade infinita de parcelas, que estamos chamando de série, precisamos dar uma nova definição para o significado de somar. Na aula de hoje, recorremos à soma de séries usando o método das somas parciais, que essencialmente consiste em somar as primeiras n parcelas da série e verificar qual o comportamento dessa soma à medida em que avançamos a posição n. As ideias que utilizamos foram aplicadas no exemplo da série, cujo termo geral é 1 sobre n vezes n mais 1. E tudo isso pode ser feito em 3 passos. Passo 1. Vamos escrever a expressão da soma parcial Sn para alguns valores de n. Para o exemplo que vimos, S1 é igual a 1 sobre 2. S2 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 6, o que resulta em 2 sobre 3. S3 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 12, o que resulta em 3 sobre 4. E por aí vai. Passo 2. Vamos verificar um padrão de comportamento para cada soma parcial Sn, na intenção de identificar uma fórmula que represente o seu comportamento. Para o exemplo que vimos, identificamos visualmente que Sn evolui de acordo com a seguinte fórmula: Sn é igual a n sobre n mais 1. Passo 3. Vamos calcular o limite da soma parcial Sn, para que possamos saber o comportamento das somas parciais à medida em que aumentamos o número de parcelas. Para isso, temos duas situações. Se você já cursou a matéria Cálculo Diferencial, vai saber calcular esse limite sem problemas. Caso não tenha feito essa disciplina, pode facilmente recorrer ao GeoGebra para efetuar esse cálculo. Para o exemplo que vimos, o limite é 1. Logo, pelos passos 1, 2 e 3, podemos afirmar que a soma dessa série é igual a 1. E aí, aprendeu? Que tal colocar em prática o conteúdo aprendido hoje? Primeiramente, pedimos que você refaça os passos de 1 a 3, aplicando eles no exemplo trabalhado nesse vídeo. Depois, aplique os mesmos passos no novo exemplo abaixo. Esse exemplo é a série cujo termo geral é 1 sobre 2n menos 1 vezes 2n mais 1. E aí, essa série é convergente? Se for, qual é o valor desta soma? E não esqueçam, é só seguir os mesmos passos indicados no vídeo, sem tirar e nem pôr. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para que o algoritmo do YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e que esse vídeo alcance também outras pessoas. Até a próxima e bom trabalho!